FM Network. Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gabriela e acabou o recesso, a PHF voltou, então esse quadro consequentemente também volta e ele se chama Caminho para a Easy, por quê? Porque aqui a gente fala sobre tudo o que acontece na PHF, que é a Premier Hockey Federation, a liga majoritariamente feminina da América do Norte. E Easy é o apelido para o troféu que se chama Isobel Cup. O Caminho para Easy é um quadro aqui do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Segue a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok, só para você procurar por @TicTacGo. Também se inscreve lá no nosso canal do YouTube, procurando por Tic Tac Go também, ou digitando lá youtube.com/@TicTacGo. Mas para facilitar, todos esses links vão estar aqui na descrição desse episódio. Agora, então, a gente vai falar do fim de semana de retorno da PHF, que foram dos dias 6 até 8 de janeiro. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos e vocês já sabem que comumente nós temos uma série entre os times. O que é isso? Nós vamos ter dois times que vão se encontrar no mesmo final de semana 2 vezes. Então eles vão jogar no sábado e no domingo, ou na sexta e no sábado, enfim. Mas, como nesse final de semana todos os times jogaram, né, e nós temos apenas 7 times, ou seja, um número ímpar, essa dinâmica não foi exatamente assim. A gente teve time que jogou com mais de um. Então nós vamos por etapas. A gente vai começar falando do primeiro jogo, que foi entre Boston Pride e Connecticut Whale, que aconteceu na cidade de Connecticut. Então, o Whale foi o anfitrião para o Boston Pride nesse início de 2023. E logo no primeiro período, a Cristina Puccinia marcou e deu ao Pride a vantagem de 1-0. No segundo período, a Taylor Wenkowski, a Elizabeth Giger e a Gillian Dempsey marcaram e deram ao Pride a vantagem de 4 gols. Mas a Taylor Girard e a Justine Race conseguiram aí colocar o Whale na disputa novamente, só que no terceiro período a Lauren Gable marcou, então o Boston Pride venceu por 5-2. Depois a gente teve o Boston Pride jogando contra o Metropolitan Riveters, lá em New Jersey. Então, as anfitriões foram as Reeves, e no primeiro período a Kelly Flanagan e a Gillian Dempsey marcaram e deram ao Pride a vantagem de 2-0. No segundo período, a Elizabeth Giger e a Kayla Friesen marcaram e aumentaram a vantagem do Pride para 4. E aí, no terceiro período, a Kennedy Ganser conseguiu marcar para as Reeves, mas já era tarde demais e elas acabaram perdendo para o Boston Pride por 4-1. E no domingo, quem jogou contra as Reeves foi o Connecticut Whale, também lá em New Jersey. Então, as Reeves receberam o Connecticut Whale e no primeiro período, a Kennedy Marchment, a Taylor Girard e a Katrin Lonergan marcaram e deram para o Whale a vantagem de 3-0. No segundo período, a Emma Keenan marcou e aumentou a vantagem do Whale para 4. E se você está pensando que as Reeves conseguiram deixar isso tudo menos pior, você se engana, porque o Whale continuou marcando. No terceiro período, a Katerina Mirazova marcou 2 gols e o Connecticut Whale venceu por 6-0. Então, a Mary Raisen, que é a goleira do Whale, parou todos os 23 disparos ali, segurou tudo e conseguiu um shutout. Agora sim, dinâmica normal, temos 2 séries aqui. A primeira delas é entre Toronto Six e Montreal Force. O que aconteceu em Montreal, ou seja, uma batalha canadense. No primeiro período, a Alexandra Labelle marcou e deu ao Force a vantagem de 1-0. No segundo período, a Katie Taben e a Michaela Keiva marcaram e aí o Six ficou com a vantagem de 2-1.
Só que a Brooke Stacy empatou o jogo. Então, depois de um terceiro período sem gol nenhum, 5 minutos de overtime, a Keiva deu a vitória para o Six na disputa de pênaltis. Então, a vitória do Toronto Six por 3-2. No segundo jogo, aconteceu a mesma coisa. Vitória do Toronto Six. No primeiro período, a Emma Woods marcou, então vantagem de 1-0 para o Toronto Six. No segundo período, a Alexandra Labelle e a Anne-Sophie BT marcaram para o Force, só que um gol da Emma Greco e o segundo gol da Woods deram a vitória para o Toronto Six por 3-2. Agora a gente vai para a última série do final de semana, que foi entre Minnesota Whitecaps e Buffalo Bills. Aconteceu lá em Buffalo e elas tiveram a Hockey Fights Cancer, que é uma iniciativa, né, bem legal, bem interessante. Então, elas usam aquelas jerseys em alusão a essa campanha. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro jogo. No primeiro período, a Makayla Grant Mantis abriu o placar para as Bills. E aí deve ter gente se perguntando o quê? Mas a Makayla estava no Toronto Six. Mas ela voltou para casa. Então agora ela é jogadora das Bills. A Sydney Morin empatou o jogo para as Whitecaps e no segundo período a Natalie Snodgrass marcou para as Whitecaps. A Natalie, que é bem falada aqui nesse quadro, né? Porque ela tá sempre marcando, fazendo alguma coisa interessante. E no terceiro período, a Sydney Broad, que também é bem falada aqui, marcou 2 gols. E aí vitória das Whitecaps por 4-1. No segundo jogo da série, nós tivemos a Grace Klienbeck marcando para as Bills, só que a Brooke Madsen, a Sydney Broad e a Sydney Morin deram a vantagem para as Whitecaps de 3-1. No segundo período, a Claudia Kepler marcou para as Bills, só que a Jonah Albers e a Britney Fleming colocaram as Whitecaps na frente de novo. No terceiro período, a Courtney Maud marcou para as Bills, só que já não dava mais tempo, não era suficiente e as Whitecaps derrotaram as Bills por 5-3 e varreram elas na série do fim de semana. Você já sabe que o TTG faz parte da FE Network, mas por acaso você já conhece os outros podcasts que eles têm? Então, a gente tem um desafio para você, fã, e para você que também é creator de esportes internacionais aqui no Brasil. Se chama Desafio da Multiplicação de Downloads dos Conteúdos da Rede. E a gente quer mostrar que somos todos FNN de verdade. E por isso a gente desafia você a indicar um podcast da FNN para um amigo. Ou que tal você mesmo conhecer e ouvir um podcast diferente do que você já está acostumado? Então aqui nós temos algumas sugestões. Se você gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Além do TTG, tem o Icecast, que também fala da NHL. E na MLB, tem o pessoal do Rebatida, que cobre o beisebol. Além disso, também tem os podcasts dos times da NHL. Então, para quem gosta do Anaheim Ducks, tem o podcast dos Ducks. Do Boston Bruins, tem o Bruins e Brejas. Do Chicago Blackhawks, tem o Fala Halcão. Do Columbus Blue Jackets, tem o Cannons Podcast. Do Dallas Stars, tem o Starscast. Detroit Red Wings, A Voz do Povo. Edmonton Oilers, Óleo no Gelo. Minnesota Wild, Wild Brazuca. New York Islanders, Capivara do Hockey. Pittsburgh Penguins, Igloo Cast. Seattle Kraken, Depths of the Kraken. St. Louis Blues com o Blue Note. E o Toronto Maple Leafs com o Pod Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais? Para você não perder nenhum dos conteúdos, siga @somosfnn ou acesse o site somosfnn.com.br.
Agora então nós vamos para as 3 estrelas da semana, as jogadoras que foram destaque. E em terceiro lugar nós temos a Elaine Chuli, que é a goleira do Toronto Six. E ela fez 35 defesas na primeira vitória, né? No qual o Six venceu por 3-2. E no domingo ela fez 44 defesas, que é um recorde na carreira dela no domingo, quando o time dela venceu por 3-2. Então ela tem uma porcentagem de defesa aí de 951, 0,951 no caso, né? Não só 951 só. Em segundo lugar, nós temos a Lauren Gable, do Boston Pride, que ela já foi destaque, se não me engano, antes, né, do recesso. Ela conseguiu marcar 1 gol e deu 4 assistências. E em primeiro lugar, nós temos a Taylor Girard, que é do Connecticut Whale, que ela marcou 2 gols e deu 3 assistências. Agora, nós vamos para a classificação. Então, momento de drama aqui, pois vamos começar de baixo para cima. Em sétimo lugar, nós temos o Buffalo Bills, que tem 4 pontos apenas. Em sexto, Montreal Force com 11 pontos. E o Metropolitan Riveters, que está em quinto lugar, também tem 11 pontos. Em quarto, temos o Connecticut Whale com 13. Em terceiro, o Minnesota Whitecaps com 20 pontos, muito bom. Em segundo, Boston Pride com 25. E em primeiro, Toronto Six com 27 pontos. Então, como vocês puderam perceber, aconteceu muita coisa nesse primeiro final de semana dos jogos da PHF. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais como @TicTacGo. Também se inscreve no nosso canal do YouTube. E não esquece que a gente tem um cupom lá no Mr. Varsity com 10% de desconto. Basta você usar o cupom TicTacGo. Também tá aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!